A paz do Senhor Jesus e vem comigo dando glória, aleluia. Nós vamos iniciar mais uma live hoje. Ontem, infelizmente, a live não deu certo, né? Nós tentamos fazer uma live juntamente com o pastor Jaime Monteiro, né? Ele cuida de um projeto muito importante lá em Moçambique. Nós não conseguimos. Olá, Aline, a paz, tudo bem? Oi, tudo bem, amém. Estava falando da live de ontem, né? Você vê, hoje eu consegui te adicionar facilmente, mas ontem eu não consegui adicionar de jeito nenhum o pastor Jaime, né? E nós fomos pulando. Facebook, a gente Sim, pulou para a fanpage, da fanpage do Instagram e não deu certo. Você vê que o problema não era realmente da página em si, mas alguma coisa vinculada lá em Moçambique, talvez a internet, eu não sei, né? E infelizmente eu não consegui fazer a live ontem. provavelmente. Eu fiquei cerca de uma hora. Você vê que você não ficou um minuto para entrar, né? Ontem nós É ficamos uma hora, não conseguimos fazer a inclusão verdade. dele, acabou não tendo live, né? E hoje nós Sim, estamos fazendo essa live para contar o teu testemunho da sua história, né? Para fortalecer muitas mulheres sim, aí que têm passado pela cura, né, da esterilidade, para que elas venham acreditar, né? Você uhum, recebeu uma bênção grandiosa aí do Senhor, Daniel, que tá a coisa mais linda do mundo, né? Às vezes a gente conta, verdade. nós contamos o testemunho de vocês e o pessoal meio que fica assim, né? Então eu falei, eu vou fazer uma live junto com a Aline, para a Aline contar dela mesmo, né? Como que Sim, foi o processo, tudo, né? Eu quero iniciar essa sim, live juntamente com você com uma oração, né? Vamos orar aí pelas mulheres, né? Pelos casais que buscam pela cura da esterilidade. Eu peço que você levante esse clamor junto comigo, né? Vamos orar por elas, né? sim, Pelo casal em si, porque tanto o homem quanto a mulher, quando estão em busca, né? De uma gestação, os dois sofrem. Eu falo que mais a mulher é ansiosa, o homem não sim, demonstra, né? Mas o homem também fica nessa sim, expectativa, né? Vamos orar, eu e com você, certeza. vamos orar por essas mulheres que estão buscando, amém? Aleluia. Amém. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, iniciando mais uma live, meu Pai, nesta data de hoje. Aleluia, Jesus, vai de encontro, meu Deus, a cada mulher, meu Pai, aleluia, Jesus, a cada casal que tem buscado, meu Deus, uma cura de esterilidade. Aqueles, aleluia, Jesus, que pedem, meu Deus, aleluia, Jesus, para que o Senhor cura, aleluia, Jesus, meu Pai, da esterilidade, meu Deus, visitando meu Pai, aleluia, meu Pai, tanto o homem quanto a mulher, porque às vezes a esterilidade é da mulher, às vezes a esterilidade é do homem, derrama cura no casal, meu Deus, aleluia, Jesus, nós clamamos a Ti, unindo a minha fé, sobre a fé da Aline hoje, meu Pai, aleluia, Jesus, clamando por cada Sim, mulher, cada homem, meu Pai, que estão em busca, meu Deus, de aumentar a sua família. Pai, que essa live de hoje possa edificar lares, Pai, fortalecer mulheres e homens que têm buscado, meu Deus, aleluia, Jesus, essa bênção, essa vitória, essa graça vindo de Ti, meu Pai. Toma cada vida nas tuas mãos, meu Deus, que todo aquele, aleluia, Jesus, que vi te encontra esta palavra, que vi te encontra esse testemunho, possa, meu Deus, ser edificado por ti, meu Pai. É tudo por ti, meu Deus. Nós unimos aqui, aleluia, Jesus, por um algo maior, meu Pai. Fazer a tua obra e da sim. tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, conta aí o ano, né? Tudo direitinho, quanto tempo você buscou, como que foi desde o início, as frustrações. Fique à vontade para contar tudo, viu? Ok. Bom, eu quero começar agradecendo o convite. É uma alegria muito grande poder participar e compartilhar com vocês do muito que Deus tem feito em nossa vida, né? Deus é maravilhoso e eu costumo dizer que a minha vida é regida pelas bênçãos e o milagre do Senhor mesmo. Então, vou começar me apresentando. Meu nome é Aline, eu tenho 38 anos, sou casada há 10, vai fazer agora 10 anos em novembro, com o Rodrigo, mãe do Daniel de 1 ano e 3 meses.
Desde sempre, Lisandra, eu sempre tive o sonho de ser mãe. Eu lembro que quando eu brincava com as minhas amigas, uma era médica, outra era advogada, professora. Eu sempre quis ser a dona de casa, a mãe. Então, esse sonho eu carrego comigo desde a infância, né? Sempre quis ser dona de casa e mãe, principalmente, né? Eu costumo dizer que eu já tive a experiência de ser mãe de coração da minha irmã. Eu tenho uma irmã especial, nasceu quando eu tinha 9 anos, então eu adotei como filha, porque a minha mãe precisava trabalhar fora, e eu que criei ela praticamente. Mas eu sempre tive o desejo de gerar um bebê, né? De ter o meu filho, fruto do meu amor com o Rodrigo, um pedacinho meu e dele, né? Na época, quando eu sonhava, não sabia quem era o marido, mas eu queria um bebê fruto do meu casamento, né? E eu sempre planejei que eu iria casar no máximo até 23 anos e com 25 eu teria o meu primeiro filho, que eu sempre quis ter dois ou três filhos, né? Nunca foi opção ter só um filho. Hoje a gente já está pensando um pouco mais a respeito disso, mas sempre quis casar cedo para ter filho cedo. Mas não era o propósito de Deus na minha vida, né? Eu conheci Jesus aqui em São Paulo, já um pouco mais velha. O meu marido já é cristão desde criança, né? E nós nos casamos, eu tinha 28 anos, então não foi como eu havia planejado lá atrás. Deus já mudou completamente aquilo que eu tinha em mente para mim como esposa, como projeto de casamento, idade, essas coisas. Deus já falou para mim: calma, não vai ser do seu jeito, vai ser do meu jeito, né? Então nos casamos e como eu casei com 28, para mim a idade de ser mãe sempre foi um problema, porque eu falava assim: não, tem que ser até 30 anos, porque depois dos 30 fica muito mais difícil para você engravidar. Isso é o que a gente escuta hoje, a medicina mudou muito, as mulheres estão cada vez mais adiando, né? Essa idade para ser mãe, mas para mim, 30 anos já era demais, né? Então, nos casamos com 28. Na minha cabeça, com 30, eu já queria engravidar. 2 anos de casado, aí sem filhos, para mim estava ótimo. Para o meu marido, ele queria depois de 5 anos de casados. E todo mundo falava assim: ah, Aline, mas quem determina isso é a mulher, não é o homem, porque o poder aí de decidir a hora de engravidar está na mão da mulher. Mas para mim, filho é uma bênção do Senhor. Se é uma bênção do Senhor, tem que vir em concordância, marido e esposa. Não dá para vir já no meio de uma briga, né, de uma discordância. Então eu comecei a orar: Senhor, olha, trabalha o coração do Rodrigo com relação a filho. E coloquei nas mãos do Senhor, né? Eu já sabia que eu poderia ter alguma dificuldade para engravidar, porque desde sempre, né, desde a minha primeira menstruação, eu não tenho um ciclo regular, né? Assim como a minha irmã também, né? Então eu já sabia que eu poderia ter alguma dificuldadezinha, mas na minha cabeça essa dificuldade seria resolvida com um remédio. Eu tomaria uma injeção, um comprimido, sei lá, alguma coisa que para mim não seria empecilho, iria engravidar. Amiga, E aí, explica né? para o pessoal o que é esse problema aí, a princípio, o que é ele? Porque às vezes você falando que é um Ó, ciclo irregular, eles não entendem o que é. Explica o que é, só para o povo sim, entender. olha, tá bom. Olha, o ciclo irregular é o seguinte: eu tenho anovulação, esse é o meu diagnóstico. O que é isso? É causado por uma falta da menstruação. Então, assim, para as mulheres que têm um ciclo normal, todos os meses, né, elas menstruam. Aquelas que tomam remédio direto, contínuo, é uma opção dela, mas o normal do corpo é que todos os meses ocorra esse sangramento, né? Que indica que a mulher ovulou naquele mês. Para mim, isso nunca foi normal. Desde sempre eu passo 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu já cheguei a passar 5 anos sem dar as caras. E sempre fui no médico, desde sempre, né? E os médicos nunca acharam nenhum problema. Não, tá tudo normal com você, hormônio, taxa de hormônio tá normal,
isso é um problema que é raro, não é normal ter mulheres que passam pela anovulação, né? Na minha família tem eu e a minha irmã, mas não é normal, nem é algo genético, tá, gente? Isso foi algo que nós duas tivemos. Temos, né? Porque é constante, é a vida inteira. E então, até eu começar a buscar o tratamento para engravidar, eu não sabia que eu tinha anovulação. Eu nem ouvi falar o que era isso, né? Eu sabia que era uma menstruação irregular, ponto. E beleza, mas para mim também todo mundo falava assim: ai, graças a Deus que não passa pela cólica, pelo período que é difícil, não sei o quê. Então, para mim, tranquilo, beleza, tem, tá bom. Até isso se tornar um problema na hora que eu quis engravidar, né? Até então os médicos falavam que era normal, não tinha nem nada de anormal comigo, estava tudo ok. Como eu não pretendia engravidar, então deixei levar, né? E aí, quando nos casamos, no primeiro ano de casada, né? Eu sempre orando, Senhor, eu quero ser mãe, o Rodrigo não tem esse desejo agora. Daqui 5 anos eu vou estar com 33, pode ser que a dificuldade seja maior, eu já estou velha, eu quero antes. E eu orava em silêncio. Nunca tive briga com o Rodrigo com relação a isso. Eu sei de casos de algumas mulheres que o marido não quer e elas entram em briga, confusão. Minhas amigas, minhas irmãs, não briguem com seus maridos, ou homens, não briguem com suas esposas. Orem. A oração tem um poder muito maior, né? Quem muda o coração é Deus, né? E quem vai dar as circunstâncias também é Ele. Então eu orava para o Senhor, mas não era nada assim, né? Pensando que eu poderia de fato ter uma infertilidade. Eu sabia que, talvez, pode ser que tenha, pode ser que não. A minha irmã já tinha engravidado 2 vezes, então, pode ser que tenha, pode ser que não, né? Até então, o problema era o Rodrigo querer esse filho, né? E no primeiro ano de casada, eu senti uma cólica, uma coisa assim sobrenatural, dores terríveis, muito forte, principalmente na madrugada. Eu rolava pelo chão e ia nos médicos, os médicos não sabiam, não tinham uma causa aparente. Fiz vários exames e aquilo persistiu por alguns meses e eu sofrendo muito, e o Rodrigo vendo o meu sofrimento ele falou assim: será que isso não é por conta da injeção? Eu tinha mudado o anticoncepcional, né, do oral, né, que tomava o comprimido, para um injetável. Se foi isso que causou as minhas cólicas, eu não sei. Eu só sei que eu estava sentindo muita, muita dor, era um sofrimento terrível. E ele falou para mim, isso a gente casou em novembro de 2012, em dezembro de 2013, ele falou para mim, para o anticoncepcional. Eu falei, mas eu vou parar o injetável, só que eu não vou voltar para o oral porque estava me fazendo mal também. Eu não vou tomar nada, tudo bem? Não, tudo bem, o que importa é você ficar bem. Naquele momento, eu nem estava pensando em filho, nem ele. Nós queríamos uma solução para as dores que estavam terríveis, né? E não se tinha uma causa. Então, ele mandou eu parar. Eu parei, sem intenção de engravidar, mas eu falava: se Deus mandar um filho, amém. Ele mandou eu parar, eu já queria, né? Então, ele mandou eu parar. Era 1 ano de casado já. Ele mandou parar, amém. Vai ser muito amado, muito bem-vindo. Me animei, né? Parei o anticoncepcional. Isso passou 1 ano, 2 anos, 3 anos e eu não engravidei. Então, aí já acendeu uma antena. Falei, Senhor, 3 anos, se eu casei com 28, 29, 30, 31, eu já tenho 31 e eu não engravido. Deve estar acontecendo alguma coisa aqui. Vamos investigar. Então, fui no ginecologista periódico, né, para exames normal e comentei com ele. Ele falou, bom, 3 anos sem nenhum método contraceptivo, realmente tem alguma coisa de errado. Eu te aconselho procurar um especialista, né? E investigar qual o seu problema. Se você já quiser engravidar, você já inicia o tratamento. Se você achar que não, você pelo menos vai saber o que você tem até você decidir engravidar de fato.
Comentei com isso com algumas irmãs na igreja, que na igreja tinha alguns casos de mulheres que estavam buscando também engravidar e não conseguiam, né? E elas me indicaram uma médica que era assim a mais top aqui de Atibaia, e era muito difícil conseguir, né, uma consulta com ela. E eu não tenho que conseguir. Essa mulher se tornou assim, entre aspas, né, o Deus da minha vida. Ela era a solução dos meus problemas. Ela ia trazer, né, o diagnóstico e a solução para eu engravidar. Então, busquei a consulta com ela. Depois de algum tempo, eu consegui essa primeira consulta. Fiquei super feliz. Ela falou: bom, a princípio eu vou pedir todos os exames para você e para o seu marido, porque eu não posso te dar nenhum diagnóstico sem os exames. Os exames que você tem aqui de rotina, tá tudo ok, tudo perfeito, não tem nada de errado com você. Vamos agora para os exames específicos. Falei, tá bom. Eu nem falei para ela que eu não queria engravidar, eu só falei para ela que eu estava 3 anos já sem tomar nenhum tipo de remédio, de evitar, não estava evitando, e não estava vindo a gestação, né? E aí ela fez os exames, tal, demorou um pouco para eu convencer o Rodrigo a fazer, não queria muito fazer o exame, mas fez. Levei os exames toda feliz para ela avaliou o exame, e na minha cabeça sempre foi aquilo. Ela vai me passar um remédio, um hormônio e, opa, vou engravidar. Eu fui com essa expectativa para o consultório, né? Levei todos os exames e a expectativa era assim: não, eu tenho, né, esse problema de não poder menstruar, ela vai me dar um remedinho, eu vou menstruar e ótimo, vou ter um filho, né? Eu tinha aquela possibilidade dela dizer que eu tinha algum problema, mas para mim isso nem passava muito pela minha cabeça, né? Aí chegando lá, ela viu meus exames e aí que ela me falou: olha, seus exames está tudo ok, não tem nada de anormal. O que você tem diante de tudo isso que eu reuni e do que a gente conversou, você tem um problema chamado anovulação, né? E o que significa isso? Ela me explicou que a minha ovulação pode ser uma vez por ano, pode não ocorrer, e eu nunca iria saber quando que eu estaria ovulando, né? E ela usou um termo que para mim foi muito chocante, né? Para você que está na expectativa de um filho, quando você recebe uma notícia do médico, dependendo de como ele coloca, isso é impactante para você. E para mim foi. Hoje eu entendo perfeitamente que o que ela falou de fato é uma verdade, né? É que ela colocou com as palavras dela lá, que na hora para mim me deixou triste, chateada, enfim. Ela virou para mim e falei, tá, doutora, e agora? Né? Na minha cabeça, eu vou te passar tal e tal remédios e você vai tomar e vai estar tudo certo, né? Você vai passar a ovular normalmente. Ela virou para mim e falou assim: você engravidar de uma forma natural é ganhar na Mega Sena, né? Você não tem condições de ter uma gravidez de forma natural. Ou você faz a fertilização in vitro, ou a inseminação, ou o coito programado, você vai ter que fazer algum tratamento específico para poder engravidar. Não vai ser de forma natural, tá? Aí eu, tá. Então já vem aquele, né, baque, fala, ai meu Deus, 31 anos, não vou engravidar de forma natural. E vem a questão financeira. Ela falou assim para mim, olha, nenhum convênio cobre esse tipo de tratamento, tá? São tratamentos que não são baratos e que você precisa pagar, porque os convênios não cobrem. Não é o seu convênio, nenhum convênio cobre. Eu não sabia, existe, né, tratamento no SUS, tem uma idade, enfim, a minha idade já tinha passado, né? Não dava mais para eu correr em busca desse tratamento pelo SUS, mas eu nem sabia, fiquei sabendo ao longo dos anos que eu fui tentando engravidar. E aí, beleza, saí de lá. Ela puxou um cartãozinho da bolsa dela e falou: eu faço esse tratamento na minha clínica particular, que é em uma outra cidade. Conversa com seu marido e quando vocês decidirem, se quiserem me procurar, eu estou à disposição. Eu saí de lá assim, né? Só com aquela coisa na cabeça, ganhar na Mega Sena, é ganhar na Mega Sena, né? Só isso batia na minha cabeça. Porque quando você escuta falar ganhar na Mega Sena, quem já ouviu falar ganhar em Mega Sena? Ninguém. Eu, pelo menos, não conheço,
né? Então, na minha cabeça, eu nunca vou engravidar, eu nunca vou engravidar. Isso era o que vinha no meu pensamento. Então, eu liguei para o Rodrigo e falei: a médica falou isso. Ele não estava num bom dia de trabalho. Aí ele falou: tudo bem, fazer o quê, né? As coisas para nós é sempre mais difícil mesmo. Depois, chegando em casa, a gente conversa. Eu lembro que eu entrei no ônibus e eu desmontei. Eu só chorava, 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 chorava o tempo todo. Falava: ninguém ganha na Mega Sena, eu nunca vou engravidar, eu não vou ser mãe. Nessa hora, o ônibus fazendo o percurso e eu chorando, as pessoas olhando para mim sem entender, veio uma voz dentro do meu coração e eu creio firmemente que foi o Espírito Santo que falou comigo naquele momento e falou: peraí, tá chorando por quê? Você serve e você crê em um Deus de milagres. Olha o que aconteceu na vida de Sara. Olha o que aconteceu na vida de Ana. Por que você está chorando? Está chorando por quê? E Lisandra, aquilo foi algo assim. Por isso que eu creio que foi o Espírito Santo que falou comigo naquele momento, porque eu respirei fundo e falei: Senhor, exatamente, até aqui a solução dos meus problemas era aquela médica. Até aqui a solução dos meus problemas era um remédio que ela ia me dar. Eu, em momento algum, tirando a parte de pedir para que Deus trabalhasse o coração do Rodrigo, em momento algum eu orei para o Senhor me dar um filho, né? Então, a partir daquele momento, a chave mudou. Existe um problema? Existe, agora é fato. Que a solução humana da qual eu estava firmemente, né, confiando que seria a minha solução, não é. Nós não temos dinheiro para fazer esse tratamento, porque ela falou de como ela recebia, né? Praticamente à vista, parcelava só uma pequena parte, em poucas vezes, algo que para nós, naquele momento, seria inviável, né? E o Rodrigo estava passando um processo de concurso, né? E o Rodrigo falava que só queria um filho, depois que saísse o resultado. Ele trabalhava em uma empresa já há mais de 10 anos, uma empresa que nós sabíamos, né, que é da mãe de coração dele, a mãe adotiva dele, que ele não seria mandado. Então, assim, a gente tinha, né, a certeza, entre aspas, de que o Rodrigo tinha uma provisão fixa, né, mas não era o suficiente para a gente investir em um tratamento naquele momento. A gente ainda estava pagando casa, carro, tanto que ele só queria o filho depois que pagasse tudo isso, né? O homem pensa muito no financeiro e esposas não briguem com eles por isso. Eles estão cumprindo o papel deles de provedor do lar. O homem pensa assim, a gente pensa mais no emocional, o homem é muito racional. Então não briguem, orem, tá? E aí, beleza, né? A partir daí a chave mudou. Como eu fui investigar, mas não era ainda que a gente queria naquele momento um filho, né? Eu fui só para saber se eu ia ter um problema, qual seria o problema. A partir daí eu falei para o Rodrigo: Rodrigo, existe um problema. A gente precisa tentar, porque ela deixou bem claro: olha, você vai fazer esses tratamentos, mas nenhum deles te dá certeza 100% de que você vai engravidar de primeira. Tem gente que tenta de primeira e consegue. Tem gente que são várias tentativas e não conseguem, né? Mesmo a fertilização in vitro, que é o mais seguro entre as três opções, né? Então, eu falei, a gente precisa começar a pensar melhor nessa questão do filho. Mas aí o Rodrigo sempre foi muito na dele. Eu não sei se porque ele não queria fazer uma pressão maior do que o que eu já fazia, porque o problema era comigo. Ele podia engravidar, qualquer pessoa, né? Assim, ele não tinha nenhum problema, o problema era meu. Então, o peso maior estava sobre mim, né? E, e aí, conversando com ele falou: tá, vamos ver, porque, né, tem a questão financeira agora. Ou seja, eu ia ter que esperar mesmo, não tinha o que fazer, né? E aí comecei a conversar com algumas pessoas na igreja para que orassem por mim, para que Deus me trouxesse paz, né? E eu lembro que a gente foi em um piquenique, a gente não tem filho, não tinha filhos, mas nós participávamos de um grupo de casais aqui da igreja que era voltado para a família, mas especialmente para
pais de crianças pequenas, porque geralmente faz uma baguncinha e tal. Então se reúne esses pais que conseguem lidar com isso, né? E participávamos de um outro grupo que era só o grupo de famílias de pessoas que não tinham filhos mais pequenos. E eu não, a gente, né, não sei por que fomos parar nesse de casais com crianças. Nós amamos muito os pastores desse grupo e continuamos mesmo sem filho. Eu lembro que a gente foi no piquenique e o pastor ficou sabendo, né? E ele nos chamou de canto lá no meio do piquenique e eu lembro assim muito claramente o que ele falou, porque no começo para mim foi difícil ouvir essas palavras, mas fizeram toda a diferença no processo de 5 anos de espera. No total foram 8 anos para o Daniel vir, né? Mas o processo foram 8 anos ao todo. Ele me chamou e falou assim, Aline, a gente ficou sabendo, a gente vai estar orando por vocês, mas a partir de agora, quando você orar, algo muito importante que você tem que colocar diante do Senhor meu Deus, o que o Senhor tem para mim? A gente entende que todos nós viemos aqui na Terra com um propósito, e Deus tem um propósito diferente para cada pessoa, né? E aí ele falou assim: quando você orar, coloca diante do Senhor, Deus, eu não sei qual é a tua vontade para minha vida. Se é que eu gere, que eu seja mãe de barriga, se é que eu seja uma mãe adotiva, ou se é que eu seja uma mãe espiritual. Mostra para mim qual é a tua vontade e abre o meu coração para que eu entenda isso. Eu jamais tinha feito essa oração, jamais passou pela minha cabeça. A minha oração era: eu quero ser mãe de barriga, porque é algo que vinha desde criança, né? E para mim foi difícil ouvir isso, porque não, pastor, a opção de adotar para mim não existe, a opção de não gerar um filho não existe para mim, mas e para Deus? Qual é o propósito de Deus na minha vida, né? Então, eu levei um tempo para processar isso que ele me falou, mas foi a partir dessa oração que Deus trouxe paz ao meu coração. Foram 8 anos, vamos dizer 5, porque 3 foi esse processo de parar sem intenção, de descobrir, então 5 anos intencionalmente, né? E a partir dessa oração, Deus trouxe paz. Não foi algo que eu vivia chorando pelos cantos, não foi algo que a pessoa não podia, porque a gente escuta muito, não sei quantos anos de casada, e quando vem os filhos, né? E nem sempre eu compartilhava que eu tinha um problema. Eu dava risada e falava, estamos orando, vai, ora por mim, quem sabe vem. Às vezes as pessoas brincavam, tudo. E tem gente que, quando passa por esse processo, sofre muito e ninguém pode perguntar nada, que fica, que chora, que entra em depressão, que fica. Gente, a partir do momento que eu orei, Deus, eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. A minha vontade é ser mãe, mas, contudo, que a tua vontade se cumpra na minha vida, né? É difícil você orar isso, não é fácil, porque nem sempre a minha vontade vai prevalecer. Muitas vezes a vontade de Deus é contrária àquilo que você pretende, né? Mas eu orava isso de coração. Eu nunca desisti de ter um filho gerado de barriga, mas eu sempre orei. Porque para mim, para o Rodrigo, a opção de adoção nunca foi algo assim desejado. Nunca foi uma opção para nós, né? Tanto que tinha muita gente que falava assim: olha, entra na fila da adoção, que eu vi muita gente que abre o coração para adotar e Deus manda um filho. Eu falei: peraí, mas eu vou estar barganhando com Deus. Eu não vou estar sendo sincera com Deus. Eu não quero pegar um bebê num orfanato para ser a realização do meu sonho. Não, eu quero pegar um bebê. Se Deus tiver isso para mim, Deus primeiro vai trabalhar no meu coração, vai trabalhar no coração do Rodrigo e a gente vai ter esse amor e esse desejo pela adoção. Não, Deus não trabalhou. Deus vai então me capacitar a ser uma mãe espiritual de alguém. O que, afinal, na verdade, essa deve ser o desejo de todos nós, né? Sermos mães e pais espirituais de outras pessoas, né? Eu tenho vários que me acompanham, que me apoiam. Então, todos os dias eu oro, Senhor, me capacita também a amar alguém como filho espiritual e acompanhá-lo, né? Mas, e as orações continuaram.
E conversando com uma amiga que fazia tratamento com essa médica e com um farmacêutico, que até então eu nunca tinha escutado em falar em ovulador, indução de ovulação, é um medicamento. E eles me perguntaram, tanto o farmacêutico como essa amiga que fazia o tratamento com essa mesma médica que eu passei, porque depois que ela me deu essa notícia, eu não fui mais nela, né? Ela falou assim, mas ela não te passou em indutor? Eu falei, não, ela, que estranho. Falei, olha o que ela falou para mim, quer ganhar uma Mega Sena. Eu estava indignada com a médica, não entendia o que ela tinha falado. Hoje eu entendo, lá atrás não. Ela falou, não, talvez ela não estava num bom dia e não se expressou bem. Volta com ela, pergunta para ela sobre o indutor, se não é uma opção para você, por que que ela não te passou, que você quer tentar. Conversa com ela. Aí, beleza. Depois de muita conversa, eu fui lá na médica de novo. Até porque a partir daí o Rodrigo já sabia que existia um problema e que a gente precisava fazer essa tentativa de engravidar logo. Não podia esperar por mais tempo. Apesar de que ele concordou, mas não era bem o que ele queria. Ele queria estar na prefeitura, né? Queria que o concurso já tivesse se cumprido e ele já tivesse sido convocado, né? Mas eu convenci ele concordou e aí resolvi voltar na médica. Aí ela falou: existe o indutor, eu posso passar para você, vamos ver o que dá. Aí ela passou, eu tomei, segui as orientações que ela me deu, tudo certinho, fiz tudo bonitinho como ela me orientou, só que não deu certo. O que para muitas mulheres que eu ouvi, olha, eu tomei, no segundo mês para mim eu já engravidei, como eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, depois fiz mais uma tentativa e para mim não funcionou, né? Então foi muito frustrante para mim porque por mais que a partir daí eu estivesse orando, pedindo para o Senhor, você gera expectativa no medicamento, no tratamento que você. Nós somos humanos, né? A gente luta também contra a ansiedade. Então não deu certo, aí ela, a partir daí, né, não deu certo o tratamento. O Rodrigo resolveu ir uma terceira consulta comigo para saber questões de valores, entender melhor como que funciona, né? Aí ele foi, ela explicou para ele e realmente a gente não tem condições agora, não com ela, né? Ficou decidido, vamos esperar mais um pouco e ver o que Deus tem para nós. E a partir daí foram constantes. Eu lembro que teve mês que eu orei todos os dias, teve mês que era mais de uma vez por dia. E eu orava constantemente, Senhor, eu sei que o Senhor pode, o Senhor é o autor da vida, o Senhor é quem dá e quem tira a vida, eu creio no teu poder, e foram constantes as orações, né? E os anos foram se passando, né? Foram 4 anos o processo do Rodrigo na prefeitura, né, para ser chamado, convocado. Ele foi convocado, mudamos de convênio, e isso já tinha passado aí uns 7 anos eu orando, pedindo para o Senhor. Aí depois disso, não teve mais tentativa de tratamento, porque para mim a única opção seria ou Deus faz o milagre e vem naturalmente, ou eu tenho que esperar para fazer a ovulação, enfim, o que for para ser feito. Durante esse processo, eu em constante oração, Senhor, eu sei que o Senhor pode. Eu lembro que todo ano no nosso grupo, a gente no final de ano faz um momento de agradecimento e um momento de pedido de oração. E por anos o meu era que no próximo ano Deus me deu um filho. E assim como o do Rodrigo era que no próximo ano eu já esteja na prefeitura. E foram aí 4 anos a gente orando, pedindo o filho e o concurso, né? E aí ele mudou. Fomos para uma outra médica, né, em um outro hospital, médica que não era especialista, mas ela era só uma ginecologista. Eu fui para exames de rotina, né? E ela passou todos os exames, tudo ok e tal. Eu falei para ela da minha dificuldade, ela falou do projeto Beta em São Paulo. Para você que está assistindo, que tem algum problema, não sei se você conhece ou não, é um projeto que trabalha de forma facilitadora no pagamento, é um projeto diferenciado. Eu não cheguei aí, mas eu pesquisei muito sobre ele. Vale a pena, se você tem algum problema para engravidar,
procura conhecer o Projeto Beta. E aí a médica super me incentivou, me tranquilizou com relação à idade, que aí eu já estava com 35 para 36, me tranquilizou, né? Ah, tá tudo ok com você, calma, com a idade, você ainda está dentro, não se desespera. Não era uma médica cristã, mas falou: olha, a vontade de Deus é soberana, olha que legal, né? Eu falei: realmente, doutora, eu tenho orado por anos e é isso mesmo. E ela estava tudo certo para mim, para o projeto Beta, liberada por ela, quando eu lembrei que eu nunca tinha feito o exame de endometriose, nem mesmo com a especialista. Aí ela falou: então vamos pedir. Só que nesse meio tempo veio a pandemia, né? Já estava tudo certo para ir para o projeto Beta, estava esperando dar um determinado mês para o Rodrigo ter férias, né? Férias não, para ele ter uma emenda de folgas para ele conseguir ir comigo em São Paulo. E aí ela falou: vamos fazer o exame, vamos ver o que vai dar. E aí o exame de endometriose deu tudo ok, não tenho problema com endometriose, então o meu diagnóstico fechado é a anovulação mesmo. Então, feliz da vida, vamos para o projeto Beta, veio pandemia. Aí fui na última consulta com essa médica, ela falou: Aline, eu não te aconselho para o projeto Beta agora. Tipo assim, para mim foi muito frustrante quando ela me falou isso. Por quê? O Covid está aí. A gente não sabe, é uma doença nova. A gente não sabe qual os efeitos disso em uma grávida. A gente não sabe qual é o efeito disso num bebê. E talvez até eles não vão iniciar um tratamento com você nessas dúvidas. Espera mais um pouco. Ninguém imaginava que a pandemia ia durar tanto tempo, né? E ela falou: espera mais um pouco, e aí você tenta ir lá e fazer todo o processo, mas dá tempo ao tempo. Eu te indico você tomar de novo o indutor, o ovulador. Não deu certo lá atrás, mas de repente, né? Não vai fazer mal, mal não vai fazer, e vai tentando. Só que entre isso, eu tinha feito uma cirurgia que eu ia ter que esperar mesmo, né? Então, a pandemia, mais a cirurgia, né? Eu ia precisar esperar. Só que no meio de tudo isso veio um problema conjugal entre eu e o Rodrigo. A gente não estava muito bem, não estava se entendendo. Por 8 anos, o nosso casamento foi uma maravilha, uma bênção do Senhor. Nunca tem, sim, aquelas dificuldadezinhas do dia a dia, mas coisa boba. Nunca tinha ido num problema tão sério como estava, né? A gente tava difícil. Então entramos numa crise, né? Aí eu lembro que depois que a médica me falou isso, veio pandemia, começou dentro do meu coração a haver uma desesperança, uma frieza na fé, né? A gente já não estava indo na igreja, já não estava tendo tanta reunião, era tudo online. Então hoje houve um esfriamento na fé e eu passei a olhar muito mais as circunstâncias e as dificuldades do que para o meu Deus poderoso, né? Porque Deus é o Deus de milagre, é o mesmo da época de Ana, de Sara, de Rebeca, e é o mesmo hoje na vida da Aline e futuramente, para todos sempre. Deus é Deus de milagre, ele não muda, né? E a circunstância me fez esquecer isso. Lisandra, se você quiser parar em algum momento, você me fala, se você quiser falar alguma coisa. Eu estou aqui, mulher. Eu estou aqui ouvindo. É aquilo, Então, né? As fases que vão passando, porque nós falamos assim que quando o Senhor ele tem uma promessa na nossa vida, né? É duro nós continuarmos na caminhada até o fim, até chegar na vitória. sim, sim, Todas as dificuldades, né? Desde tudo, desde o início. Eu sei que muitas mulheres ouvem, assim como você ouviu da Mega Sena, né? Eu tenho até uma amiga lá pro lado do Paraná, que eu estava dando o seu testemunho para ela, o Thiago também contou o seu testemunho para o marido dela, que a médica agiu da mesma forma e ela saiu da mesma maneira que você do consultório, né? Ela disse que ficou chorando muito, ela não conseguia ir para casa, porque há sim, um desejo no coração e muitas das vezes a forma com que o médico coloca aquilo, ele acaba matando a pessoa ali, né? O sonho da pessoa. sim.
também está há muito tempo exatamente. buscando, né? Eu conheço muito. E todas falam, né, que o médico fala de uma forma, de uma colocação a qual você não vai conseguir, esquece, porque você não tem condição de gerar, né? Eu tô aqui ouvindo e tô ligando uma coisa na outra. Exatamente. Olha como é, né? É, Até na chega. verdade, né, sim, na verdade, infelizmente, virou um mercado de trabalho, uma forma de ganhar dinheiro, porque mexe com sonhos, né? A pessoa que vai procurar um especialista em fertilidade, ele já passou por outros médicos, ele já vem criando expectativa, e eles mexem muito com isso, tanto que, não falando mal da médica de jeito nenhum, mas assim, ela poderia ter me dado o indutor na primeira consulta. Ela poderia ter falado para mim, vamos tentar com esse daqui. Aí, depois que desse errado, aí sim ela iria me indicar um tratamento. Mas para eles, o médico age com muita frieza, porque para ele já é muito normal e realmente virou um mercado de lucro isso, né? Então, para cada um que está recebendo diagnóstico, que Deus possa trabalhar no coração, que você possa ter pessoas orando por você, pessoas que depois, quando você ouvir o diagnóstico difícil ou não, possam dizer: calma, calma, Deus é poderoso, Deus pode, né? Não que eu esteja aqui dizendo que, como Deus me curou, vai curar todas as mulheres. Não, Deus tem um propósito em cada um. Mas Deus pode, não existe. O meu foi anovulação, outra é endometriose, outra é útero invertido, outra. A gente que está com um problema, a gente vê o nosso problema como o maior do mundo. Ah, ela conseguiu porque o dela era uma coisinha simples, o meu não vai dar certo. Gente, para Deus não há dificuldade. Para Deus não há probleminha ou problemão. Deus pode todas as coisas. Então, assim, seja qual for o seu diagnóstico, busca a Deus. Ora, Senhor, meu desejo. Igual eu fazia isso mesmo. Senhor, meu desejo é ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero gerar, eu quero amamentar. Eu até falava assim: Deus, eu quero ter muito leite. E Deus ouviu essa oração também. Eu quero poder amamentar o meu filho com abundância. E eu quero gerar aqui dentro da minha barriga, eu quero passar por um parto normal, eu não quero. Então eu detalhava para Deus o que eu queria, né? Senhor, por favor, ouve a minha oração. Contudo, se isso não for o que o Senhor tem para mim, abre a minha mente para adoção. Se não for para adoção, para eu ser mãe, Senhor, que eu possa ter paz em te servir e viver uma vida para te honrar e te glorificar com ou sem filhos. Eu lembro que nesse processo eu ouvia uma música praticamente todos os dias e muitas vezes eu chorei, me derramei diante do Senhor, que é aquela música que fala, eu não sei se o nome é esse, mas que fala assim: se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Então, por muitas vezes eu cantei essa música: se Deus me der um filho, ele é Deus. Se Deus não me der, ele continua sendo Deus. E eu orava: Senhor, eu quero continuar te amando, te honrando, te glorificando, com ou sem filhos. O meu desejo, Deus, é ser mãe, e o Senhor sabe. E eu sei também que o Senhor pode me curar. Eu sei também que o Senhor, no seu tempo, pode me dar um filho. Então, eu nunca, apesar da idade ser algo que me perturbava um pouco, eu nunca tive dúvidas que Deus poderia me dar um filho, né? Exceto agora nessa parte que eu vou chegar, né? Passou por todas as frustrações, muitos anos, né? Esperando esse filho, ano após ano orando. Eu lembro que muitas vezes eu estava orando por outras coisas e de repente me colocava de joelho chorando, pedindo um filho para Deus. É, eu lembro que aqui a minha cozinha foi um altar de muito choro, assim, que eu colocava diante de Deus a minha gratidão por muitas coisas que Ele estava fazendo na minha vida, mas eu me derramava também pedindo para Ele um filho, porque eu estava tendo tudo, mas eu não estava tendo filho ainda, né? E a gente conseguiu concluir a questão do pagamento de casa, mudança de carro, não sei o quê, mas o filho não vinha. Meu marido estava super feliz no emprego dele, eu no meu, mas o filho não vinha, né? E, e eu orei por muitos anos. A gente tem que se
permanecer firme. Aí você fala assim, ai, Aline, sempre você teve assim firme? Não, houve momentos em que ai, Senhor, eu tô com 35 e até agora não veio. Mas eu não permanecia prostrada nessa tristeza, eu não permanecia nesse lugar de desânimo. Aos poucos, eu lembrava, a Bíblia fala para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, aos poucos, ouvindo um louvor, numa pregação no culto, numa mensagem na internet, eu ouvia, calma, o Senhor é o Deus de milagre. Está prostrada por quê? Vamos, busca no Senhor. E aí foi esse longo processo até chegar a pandemia, a cirurgia e a crise no casamento. Eu lembro que eu fiz uma oração diante do Senhor que eu falei assim, Deus, eu estou entendendo. Eu estou com 36 anos. Se o Senhor não me deu um filho até aqui, eu já entendi, Deus. O Senhor não quer que eu seja mãe. Tudo bem, Senhor, eu entendo. E eu quero continuar te servindo e te honrando, apesar de tudo isso que eu estou vivendo. Então, tira de mim, mata dentro de mim o desejo de ser mãe. Porque até ali Deus não tinha respondido a questão de ser mãe adotiva, não tinha respondido claramente a questão de ser mãe espiritual, que hoje eu entendo que é uma função que todos nós devemos tê-la, independente se tem filho ou não, né? Mas conforme o que o pastor havia me instruído, me aconselhado, né? Eu orava, falei, então eu já entendi, Deus, o Senhor não quer que eu seja mãe, não é o que o Senhor tem para mim, então mata dentro de mim esse desejo, porque agora a pandemia, porque a gente passou por uma fase assim, Lisandra, que a gente teve tempo, né? Tinha condições físicas e espaço de tempo para fazer, mas não tinha dinheiro. E houve um momento que a gente conseguiu, né? Vamos vender a moto, pegar umas economias, não sei o que, e fazer o tratamento, mas não tinha o tempo adequado, porque estava no meio da pandemia. E para variar, ainda veio essa crise. Então, na minha cabeça, Deus estava dizendo: eu não quero que você seja mãe. Mas Deus não estava falando isso para mim. Isso eu ouvi dentro de mim. Isso eu criei dentro de mim, né? Então, na minha cabeça, aquilo era a resposta que Deus estava me dando, que eu não seria mãe, porque Deus não ia mandar um filho no meio de uma pandemia, muito menos ainda no meio de um casamento com crise. Se por 8 anos a gente viveu super bem, por que que agora, no meio, né, Deus ia mandar um filho agora, que a gente estava com problema? Não, Deus não vai mandar um filho agora. Então, a questão do filho, para mim, foi resolvida ali, na minha cabeça. Eu não vou ser mãe, não. E comecei a orar para Deus tirar o desejo de ser mãe, né? E eu lembro que a gente, né, com esse problema entre nós dois, nós já vínhamos planejando uma viagem há muito tempo, eu não queria ir. Falei, não, vou sair de casa nessa situação, não quero ir. E ele insistiu, né, vamos sair um pouco da rotina, vamos não sei o quê, vamos para um lugar diferente, a gente vai poder conversar melhor. E eu, dura, não quero ir, eu não vou, não, né? Não queria ir de jeito nenhum. Para mim, o nosso caso estava sem solução, né? E aí eu ouvi alguns conselhos de algumas amigas que falaram para mim, sim, que ia ser bom para nós dois, quebrar a rotina, um lugar diferente. Fui, bicuda. Falei, viajar no meio da pandemia, onde já se viu isso? Estava abrindo, começando a abrir um pouquinho, foi no mês de outubro, né? Estava abrindo aos poucos o comércio e tal. Falei, onde já se viu viajar nisso? Aí fomos para Caldas Novas. Bicuda de tudo, não queria de jeito nenhum. E foi uma semana que nós ficamos lá, foi muito bom. Não, viajou, resolveu o problema de vocês? Não, não resolveu, até porque eu estava muito, muito dura, né? E voltamos para casa, a igreja estava voltando os cultos bem limitado. E eu lembro que eu comecei, depois que eu voltei de viagem, comecei a sentir umas dores, umas cólicas. E há muito tempo eu não sentia, porque eu não tinha menstruação, fazia muitos anos, né? E eu, cólica e nada de vir, passou uma semana, 2, 3 semanas e nada, nada, o seio doendo, mas para mim a gravidez não era uma opção. Nem passou pela minha cabeça. Passou pela minha cabeça, assim, que eu estava com problema de intestino, que eu poderia estar com câncer de intestino, olha isso.
E comecei a pensar em procurar médicos, oncologista, sei lá como que chama, para ir no médico para ver o meu problema no intestino, e conversando com uma amiga na saída do culto, ela falou assim, Aline, você não tá grávida? Eu, grávida? Tá louca? Essa minha amiga me acompanhou todo o processo, ela sabia que eu não podia engravidar, que eu já tinha feito o tratamento, que não deu certo, né? Ela sabia que eu estava esperando um momento para ir no projeto beta, ela sabia tudo. E ela me jogou essa, você não tá grávida? Eu olhei para a cara dela assim e falei, você tá louca? Não, né? Não tô grávida. E ela sabia também que nós estávamos passando por um período aí meio difícil, no casamento, tá? Eu falei, lógico que não, não tô. E ela é uma amiga muito íntima e ela falou assim, compra um teste de gravidez e faz. Isso foi no final de novembro, né? Eu já tinha escutado isso da minha depiladora e da manicure. Só que eu não considerei. Falei, imagina, nada a ver. E aí ela falou assim: ou você compra e faz, ou eu vou comprar e vou na sua casa e só saio de lá enquanto você fizer. E eu sabia que ela ia fazer isso mesmo, né? Então eu comprei o teste, nós saímos do culto e fomos pegar um lanche e eu falei para ele assim: compra o teste, mas compra o mais barato que tem, que eu já sei qual vai ser o resultado. Mas não porque eu não acreditava no poder de Deus, mas porque eu estava brava com ele, que eu falei isso, e porque na minha cabeça toda essa situação que estava, né, acontecendo, Covid, cirurgia, briga, era realmente porque Deus estava dizendo. E 36 anos, Deus estava dizendo para mim que não ia, que eu não ia ser mãe. Então eu tinha que agora orar pedindo para Deus tirar o desejo de ser mãe. Na minha cabeça era isso. E aí ele comprou, vim para casa, eu comi, e ela ligou. E aí, fez? Falei, não, vou fazer. Fiz o teste, né? Já tinha feito outros testes em outras oportunidades. É muito triste, é muito frustrante quando você faz um teste que você acha que está grávida, que você quer muito e não está. Então, esse eu não tinha expectativa nenhuma, os outros sim. E eu lembro que era muito triste. E e aí eu fui, fiz o teste, né? Só que durante todos esses anos que eu quis ser mãe, que eu orei, eu idealizei como seria contar para o Rodrigo, decorar a casa, fazer uma caixa, como ia ser esse momento de contar, né? A minha gravidez para ele. Eu idealizei algo assim fantástico na minha cabeça. E, e como nós estaríamos com um casal no melhor, na melhor época do casamento. Nunca jamais eu iria imaginar que eu iria dar uma notícia para o meu marido que estava grávida no meio de uma crise e aos prantos. Então, para mim, quando eu vi, fiz o teste, né? Fui no banheiro, fiz o teste. Quando eu vi aquelas duas fitinhas, eu não acreditei. Eu comecei a chorar. Eu falei, não, não é possível. Eu peguei na fita no lugar errado. Eu fiz alguma coisa de errado com esse teste. Não é verdade. Mas eu chorava, Lisandra. Aí você fala assim, era de alegria? Era um mixer, porque eu não acreditava que Deus tinha me dado um filho, mas eu não aceitava que Deus tinha me dado um filho no meio de uma crise e no meio de uma pandemia. Não foi assim que eu planejei, Deus. Como assim? Né? E eu chorava, nossa, caía aos prantos. Aí ele veio, me abraçou, ficamos felizes, conversando com. Aí já fizemos chamada de vídeo para o pastor, para a esposa dele. Enfim, foi uma alegria. Só que aí bateu aquele medinho, 36 anos. Será que eu vou segurar? Tinha visto muitas amigas que tinham perdido, né, o neném. Será que eu vou segurar essa gestação? E agora vamos segurar para contar para as pessoas. No outro dia eu fiz o teste, o beta, deu positivo mesmo, que até então eu não estava acreditando, achei que o teste da farmácia tinha errado. Então, deu positivo, legal, amém, Senhor. E eu tive um sangramento no meio do processo aí da gestação. Foi difícil, a gente chorou. Eu acordei o Rodrigo de madrugada, lembro que a gente orou e eu falei, Deus, eu sempre entendi uma coisa, Lisandra: se Deus dá um filho para alguém, ele tem um propósito. Deus, quando dá um filho para um casal, antes de ser desse casal, esse filho é de Deus. E se Deus está mandando ele aqui na terra,
é para que a gente ensine e eduque ele nos caminhos do Senhor, para que ele seja um adorador. Então, assim, quem tem os nossos dias contados é Deus. Então, mas eu falava assim, Deus, não é possível que o Senhor me deu esse momento de alegria, agora que, né, para de orar, ao contrário, tá vendo? Não é nada do que você estava imaginando. As coisas não acontecem como você planeja, acontece como eu planejo, minha filha. Crê mais, seja mais perseverante. Entenda que a sua vontade pode ser boa aos seus olhos, mas a minha é muito maior, muito melhor. Eu não entendo porque Deus me mandou um filho depois de uma espera tão grande, né? Eu não entendo porque Deus me mandou um filho em um momento que eu não estava tão bem assim com meu marido, no meio de uma pandemia. Mas eu sei que foi o melhor de Deus. Eu entendo que Deus está trabalhando alguma coisa, né? E então, aceitei, fiquei feliz, preparei um vídeo lindo para mandar para a família, para os amigos, tal. E estávamos muito felizes com o nosso filho. E gratos a Deus, e eu pude ver o poder e a misericórdia de Deus na minha vida e ver que Deus, ele age conforme a vontade dele, no tempo dele. Deus não conta os dias como nós. Então, se você está passando por um problema de dificuldade para engravidar, um problema de saúde, mesmo que não tenha a ver com gestação, creia no Senhor. Deus é um Deus poderoso, forte, e Ele ouve as nossas orações. Por anos eu orava e eu não ouvia a resposta do Senhor. O Senhor não falava comigo, eu não tinha garantia nenhuma ao longo desses anos que eu ia ter um filho. Em momento algum eu ouvi nítido, eu conheço a palavra de Deus, eu entendo que Deus. Eu até lembro de ter orado assim: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para obedecer à tua vontade, porque a Bíblia diz que o Senhor falou assim: crescei e multiplicai-vos. Eu estou aqui, Senhor, disposta a multiplicar, só depende de ti, eu quero te obedecer, Pai, né? Então, eu sabia que Deus podia me dar um filho, mas em momento algum eu tive uma resposta clara, como foi aquela palavra do Espírito Santo comigo lá dentro do ônibus, no meio do choro. Em momento algum, no meio das minhas orações, eu ouvi Deus falando claramente assim comigo: fica tranquila que eu vou te dar um filho. Não, eu orava, eu sabia que Deus podia, eu sempre, né, acreditei nisso e confiei, mas eu não tinha certeza, né? Então, assim, para quem está nos ouvindo, que possa ter essa certeza. Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus poderoso, que pode todas as coisas. Não existe dificuldade para Ele, né? Não existe empecilho, não existe médico. Eu acho que a gente tem que procurar todas as nossas possibilidades nos médicos, sim, porque Deus deu sabedoria para eles, mas a gente nunca pode esquecer, como eu esqueci lá atrás, que o médico dos médicos é Deus, que quem determina quem vai viver ou quem vai morrer é Deus. E quem pode dar a vida, quem pode te dar um filho, para você especificamente que está esperando um filho, é Deus. Não importa o diagnóstico que você tenha. Se Deus tem um filho para te entregar, não importa quantos anos você vai esperar. Eu esperei 8. Você pode esperar 1, você pode esperar 10. Não sei, Deus tem algo na sua vida diferente do que foi na minha, mas se Ele tem o propósito de te entregar filhos, Ele vai te dar, no tempo dele, da forma dele. Deus é maravilhoso e Ele pode todas as coisas. É acreditar, é ter fé. Porque olha que coisa, né? Você passou pela parte de não menstruava, não é? Passou pela parte da frustração, né? Do desengano, que a gente fala que o médico vem e nos desengana, querendo matar o nosso sonho, né? Sim, Depois veio a pandemia, né, que nós não podíamos sair, mesmo se você quisesse procurar um oncologista, alguma coisa, a gente não tinha condição de nos deslocarmos até o médico, né? Tava o ano mais sim, difícil e bem complicado. E veio a crise conjugal, né, por último. Então, assim, você sim, passou todas as fases até chegar, né, no teu milagre, porque é um milagre.
Muitas vezes a gente É está um intercedendo milagre. mulheres, né? Você escuta as mulheres falando: ah, mas ela menstruou. Aí você fala: mas você crê que Deus vai mandar? Aí a pessoa fica meio assim, te olha meio estranho, né, Aline? Porque as pessoas não Sim, entendem sim. milagre, tem que saber que Deus cura, né? E eu Deus assim, cura. eu falando do homem querer. Já veio a sua oração lá de trás para quebrantar o coração, né, do Rodrigo, lá no Sim, início, né? Eu quero, mas eu preciso que o sim, Senhor mude. O Senhor criou uma situação e mudou o coração dele, né? Então veio vindo sim, várias sim. as suas orações com Deus, o Senhor ele foi agindo, foi agindo. Aí chegou lá no final que ele falou: agora minha filha tá desistindo do milagre, então eu vou dar um milagre para ela, né? Tanto que você não acreditava. Aí veio da boca, Exatamente. não, eu tô grávida, não, pega lá. O meu teste de farmácia negativo aqui, ó. Esse aqui foi um teste Ai, negativo. meu Deus. Falei igual você. Falei, pode trazer mais barato. Porque não devo estar, não. E o Tiago trouxe mais barato. Deu negativo, mulher. O meu teste deu negativo. E Sim. aí, que negativo em fevereiro, ele. A Maria Iris aí. Que eu falei pro meu marido, não é Pois possível, é, né? Outro teste, porque eu tô meio esquisita, eu acho que eu tô mesmo. Quando fui fazer o segundo teste, deu positivo. Aí eu fui pro exame de sangue. é Mas é verdade. assim que deu, A gente né? precisa, a gente precisa ter um coração como o de Ana, tanto que você colocou aí no folder, né? A oração que eu tenho no quarto do Daniel, eu resolvi colocar, por quê? Para que Deus, para que ela seja algo que vai me lembrar sempre. Esse filho é um milagre do Senhor, que a gente tem mania de receber a bênção da mão do Senhor e ser algo normal e esquecer. Mas foram anos perseverando esse filho, e hoje eu posso dizer, né, foram anos esperando, anos orando, buscando, e hoje eu posso dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, né? Porque foram processos, aqui eu contei um pouquinho, né? Porque tem a questão de tempo, eu nem sei se a gente já passou do tempo, mas tem questão de tempo, para a live não ficar tão longa também, cansativa, mas houve muitas coisas nesse processo. Houve muitas situações de altos e baixos, mas não podemos ser como Sara, né? Que foi o que aconteceu comigo no final. Sara teve uma fé pequena, tanto que ela falou para Abraão se deitar com Agar, para que Deus cumprisse a promessa, mas não era a promessa de Deus, não foi aquilo que Deus falou para eles, né? Então a gente precisa crer que Deus tem promessa na vida de cada um. E assim, e eu incentivo muito quem está passando por algum tipo de espera, de problema na área familiar, de filho, né? É, perseverar e, se possível, se Deus falar o seu coração, ora como eu estava orando, como o pastor me aconselhou, que isso faz toda a diferença para que você viva o processo que Deus tem para você viver. Talvez não seja um processo tão longo quanto o meu, talvez seja até maior, não sei, Deus é que sabe, mas para que você passe por isso em paz. Né? O Rodrigo nunca foi muito de falar, ele sempre foi, eu acho que ele sempre quis me poupar, como o problema era meu, ele nunca foi aquele homem que, mas você que não pode ter filho, você que não pode me dar um filho. Eu escuto mulheres que passam por isso, por essa cobrança, né? Eu não vivi isso no meu processo, mas que você possa orar pedindo para Deus, sabendo que você quer muito uma coisa, mas entendendo que a vontade de Deus ela é maior e que ela é melhor do que a sua. Pode ser que Deus vai te responder positivamente, como ele respondeu para mim. Nesse processo que eu me aproximei de mulheres na igreja que também tinham problema de infertilidade, que queriam muito ser mãe, elas não conseguiram, elas partiram para uma adoção, porque Deus trabalhou no coração delas a adoção e abriu as portas de forma sobrenatural, que hoje em dia o processo de adoção também é muito difícil, e Deus abriu de forma sobrenatural e elas estão com os filhos hoje, super felizes, louvando a Deus.
Tem outras que ainda estão vivendo o processo, que Deus ainda não falou para adotar, que Deus também, a idade já está bem mais difícil, mas que Deus também ainda não deu um filho, que talvez Deus não vá dar. A gente não sabe a vontade de Deus, mas quando a gente entende que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, quando a gente entende que Deus faz o melhor para aqueles que amam a Deus, então a gente tem paz, né? E eu posso dizer que, lógico, houve altos e baixos na minha caminhada, houve, mas eu nunca fiquei lá no baixo, porque eu sempre acreditei e confiei no Senhor. Então, hoje, eu acho que o intuito dessa live é esse, eu dizer para você, Deus pode, Deus me curou, Deus me mandou um filho no momento mais improvável da minha história. Eu não estava tomando, durante esse processo, houve momentos que eu tomei ácido fólico, outras vitaminas, um monte de coisa. E Deus me mandou no momento em que eu estava entendendo que eu não ia ser mãe, né? E Deus mandou no momento mais improvável, no meio de uma loucura, de uma bagunça. Mas o que é loucura aos nossos olhos humanos é bênção aos olhos de Deus. Então não se prenda às circunstâncias. Não estava tomando rolador, não é? Quando você engravidou, você não estava mais Oi? tomando rolador. Você estava tomando rolador. Quando você Não, eu nem engravidou do cheguei a bebê, tomar o regulador. olha, Não, não, gente, não, eu nem cheguei. Eu tomei o ovulador lá no primeiro processo com aquela médica lá. Depois disso, a médica que falou para eu esperar, ela me deu a receita para eu comprar o ovulador. Como eu estava com problema com o Rodrigo, eu não tomei, eu rasguei a receita. Falei, imagina, de jeito nenhum, não vou tomar, não quero. Não quero veio do tomar método agora. Deus não vai mandar o filho milagroso. agora. Veio do Eu não método estava tomando milagroso, absolutamente nada. tá? Não estava tomando Ele nada, gente. veio Deus nada, curió. nada. Eu só estava tomando meu remédio da pressão, que para completar tudo eu sou hipertensa. Então, tinha idade, hipertensão, tinha muitas coisas, muitos fatores que era Mais para me do que desanimar. a favor. Mais Foi contra do que a favor, né? Tinha mais contra, mais mais contra coisas do que. a favor, né? Para esse milagre Exatamente, acontecer, exatamente. Deus foi. Eu queria Exato. ler E um veio salmo. sim, veio. Você tá com a sua Bíblia aí? Tô. Lê para nós o salmo que você tem ele, que é o salmo, né? Que a gente fala que é o salmo de Daniel, que está aí na parede do quarto do nenê. É 1 Samuel, O... 1 Samuel 1:27, né? Só para o pessoal entender, Isso. gente, ela tem esse versículo guardado, é do filho dela, né? Então, assim, a princípio ele vai crescer ouvindo, né? Que ele foi gerado e o que Deus entregou sobre as mãos dela, tudo monitorado, pedido, Deus desde o início desse projeto, desse planejamento. O Senhor estava no início, eu falo, início e fim. O Senhor ele tem que estar em todas as etapas. Por mais que ela tivesse passado por todas as frustrações, lágrima, choro, exaustão, lá estava ela orando. Mesmo que fosse na tempestade, né, Aline? Ele estava falando, meu Deus, olha, Sim, estava falando com Deus, porque às vezes você começa a funilar o caminho, começa a apertar, a primeira coisa que você faz é sair da presença do Senhor. E aí ele permaneceu até o fim, viu? É coisa linda o que Deus faz. E esse versículo é guardado para o bem dela, que é a coisa mais linda, gente. Nós ainda temos outras lives para fazer para contar Daniel também. Nós vamos fazer também do processo de cura dele, mas tem uma outra live que nós vamos sim, fazer. sim. Tá. Tá. Olha, gente, quando Deus faz o milagre, ele faz completo. Então, teve essa parte, e depois teve a parte do nascimento, que Deus também pôs a mão dele. Deus é assim, Deus não faz nada pela metade, nada. E eu creio que Deus mandou meu filho com um propósito. E Deus tem um propósito na vida dele. Na vida dos pais, ele já está trabalhando muitas áreas na nossa vida. Mas na vida do Daniel, eu creio que vai ser algo especial. O versículo que a gente colocou lá no quarto é 1 Samuel 1:27. Você quer que leia o capítulo todo ou só o versículo? Só o versículo, né?
qual versículo que você guarda do Daniel? Tá. É a coisa linda, Uhum. gente. Eu orava por este menino e o Senhor me concedeu o pedido que eu fiz. No quarto dele está em outra versão. No quarto dele está assim: por este filho orava eu e o Senhor ouviu a minha oração. Eu tenho ele de cor porque, de fato, realmente Deus respondeu a minha oração por 8 anos orando e Deus respondeu. E um versículo que eu quero ler, Lisandra, que eu coloquei quando a gente foi anunciar no vídeo, né, da gravidez, eu fiz um vídeo, tá no Salmos 126, Salmo 126, 3, fala assim: sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Eu acho que quando Deus me deu o Daniel sem nenhum tipo de tratamento, né, sem necessário em projeto beta, nem cheguei aí, era algo também que eu tinha colocado lá. Não, Deus, eu preciso ir, usa os médicos desse projeto. A oração já era diferente, mas eu também estava muito confiante no projeto. É, sem estar tomando nem sequer uma vitamina, foi para mostrar: olha, Deus não precisa de intermédio de nada. Deus pode tudo, única e exclusivamente pela palavra dele. Ele criou o mundo com a palavra, então não precisa se desesperar como eu fiquei quando tive a notícia: ah, eu não tenho dinheiro, o que fazer? Eu sei de casais que vendem carro, quer vender a casa e a mulher entra. Não, gente, calma. Pensa primeiro lugar no Senhor. Ora primeiro, busca do Senhor uma resposta. E aí depois você vai caminhando, buscando todos os meios que Deus vai te mostrando. Mas que Ele é poderoso para nos dar um filho somente por meio da palavra. E eu vou buscar o Daniel que acordou para vocês verem. Só um minutinho. Pode buscar ele, pode buscar para nós vermos o teu milagre. Então, gente, é isso. Meu Deus mudou o laudo médico, né? O Senhor, ele nos confunde mesmo, né? Teve esse episódio aí, não é só com a Aline, né? Mas muitas mulheres que passam por essa situação de um laudo médico ser dado dessa maneira, né? Olha lá o Daniel. Gente, ele é a coisa mais linda, é muito gostoso. Oi, Lindo, gente! Valeu! lindo. Gente, Alô, tia! Manda um beijo. Fala, gente, eu sou a prova viva. A prova viva que Deus é bom. lindo. Então, creia, mulheres e homens. Não, é aquilo que a gente fala, né? O médico, ele dá o laudo. Cabe a nós orar e pedir para o Senhor fazer a vontade dele, que a hora que ali a oração seja feita a tua vontade, Senhor. A minha vontade é essa, mas que seja feita a tua vontade. Então já mudou a oração. Muitas vezes nós queremos colocar o Senhor na parede, né? E fala, Senhor, por favor, tem que Sim. ser hoje. E ela aguardou 8 anos, gente. 8 anos. Não é fácil. Nós estamos falando que vai demorar tudo E isso, às um pouco vezes, mais, um pouco menos, porque eu continuo sim. caminhando E com às vezes a gente escuta coisas muito do tipo assim: olha, por exemplo, eu casei, fiz tudo bonitinho, né? A gente cristão, servindo na igreja e tudo. E às vezes eu ouvi isso: olha, a fulana de tal não tem uma vida financeiramente estruturada, nem casada e tá grávida, e você aí que tá com tudo certinho e não engravida. Às vezes vai vir muitas coisas de fora tentando nos atacar e diminuir a nossa fé, mas nós precisamos estar firmados na rocha que é Jesus. ele sabe que tá filmando ali. Ele, Situações. ele sabe que está filmando e ele está cantando uma musiquinha do Três Palavrinhas. É muito Olha lá. lindo. Ele vai Eu acompanhar. sempre cantei desde a barriga. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra lá 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 lá. Lindo, gente. Deus é maravilhoso, uma criança perfeita, né? Nós vamos gravar uma outra live ainda sobre a cura dele, né? Sobre como foi o
contato. Eu gostaria também que vocês participassem, né? Porque às vezes temos algum laudo que vem para os nossos filhos, né? Como vieram já para os nossos. Eu contei com a Maria Rosa, né? Que a gente sabe, nasceu com hemangioma, ficou 6 dias na UTI. Então, assim, nós temos que contar o que Deus faz, né? Para isso que nós estamos usando essas Sim. lives. Agradeço o pessoal online. Eu vi que tinha bastante gente dando like, mas eu só consigo ver quem deixou comentário, né? A Cleide, o pastor Jaime lá de Moçambique, a Obreira Jo, eu chamo ela de pastora, a gente chama grandioso. Foi o pessoal que deixou os comentários. Deus abençoe a vida de cada um, viu? Que eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem esse vídeo. Eu vou postar lá, vocês compartilhar com o pessoal, ver, né? Porque eu sei que nós que já passamos, eu sempre falo, vai lá, tem vídeo tal, e vamos compartilhar, escuta um pouquinho, porque o testemunho de outro nos fortalece. Porque é fácil você ouvir, que nem eu consigo, e na linha assim, olha, minha vida mudou e tal. Se apega nesse negócio de não menstruar, não, viu? Aí o pessoal fica assim, mas ouvindo da própria boca da pessoa é diferente. Então, quem puder, compartilha com as mamães e os papais que estão buscando a cura da esterilidade. Tá no Facebook, vai para a fanpage e vai. Tá? Só não vai utilizar por conta do tempo, ele não entra, né? Mas vai estar lá, nos ajuda, né, a alcançar vidas, porque a nossa meta, esse vídeo, né, com as lives, é evangelizar, é falar o que Deus faz, viu? Porque olha que lindo, maravilhoso que é o Daniel, né? Deus fez nessa trajetória também da Aline, né? Deus é maravilhoso. Eu falo que assim, quando eu falo do casal, quando eu engravidei da Maria Rosa, eu tive uma crise conjugal com o Thiago logo no começo. Eu não sei se eu chamo de Jesus, né? O marido da Aline. Ele conversou com o Thiago e deu uma boa conversada com ele, né? Nós não iríamos permanecer juntos por conta de algo que havia acontecido muito grave. E aí ele sentou, conversou, o Thiago chegou em casa muito arrependido, falou que o Jesus tinha conversado com ele. E no meio dessa conversa, ele falou: nós buscamos um filho e vocês. Então, valoriza, porque essa criança está aí, porque Deus mandou para vocês. Então, eu não esqueci, quando ficou bem, eu mandei mensagem agradecendo: oh, Jesus, obrigada. Então, tem um propósito, filho, dentro de um relacionamento, né? Eu falo, graças a Deus, né? Que o marido é um ótimo pai, um ótimo marido, mas lá no começo, Deus usou a vida, através dessa situação que vocês estavam passando. Deus usou a boca do Rodrigo para evangelizar o Thiago, para conversar para ele sobre essa situação. Então, deu para ele sentir, né? E a luta, a batalha de vocês, né? A luta de um filho, não estava fácil. Então, valorizar o que Deus estava nos dando. Então, foi coisa linda, né? Eu agradeço imensamente, né, Deus ter usado no tempo certo, com a palavra certa. Graças a Deus, foi uma conversa só e, sabe, então, assim, amém. Né? E que vocês possam também ser pais de muitos que passam por, né? Poder vencer esse elo e tal testemunho assim como vocês. Coisa linda. Eu vou encerrar a live. A próxima live para contar aí do nascimento do Daniel, que também vai ser outra vez. Guardem essa passagem que a Aline nos passou, de Salmos 126, 5, é isso? Não, 126, 3? 126, 3. 126, 3 e 1 Samuel 7. Guardem, gente, e toda vez que vocês forem falar ao Senhor e pedir para o Senhor um milagre, não esqueçam do milagre da Aline. Milagres, né? Mas que vocês ainda vão participar, viu? Minha amiga, eu te agradeço muito. Obrigada. Essa riqueza maravilhosa que a Dani está confiada. Continue abençoando vocês. Obrigada. Eu já recebi. Viu, gente? Isso aqui vai nem que Amém. Deus manda
realize com vontade. Não, mulher, vamos Amém. orar mais uma. Amém. Alcance a vida dela e de mulheres que estão buscando aí também. Com Deus, Senhor. Amém. Guarde o dia de hoje abençoadamente, tá bom? Amém. Fica com Deus. Um beijo. Outro. Obrigada, amiga.